Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e geralmente a gente não tem vídeo em dias de terça, porém ontem foi um dia muito especial. A Wanda já tinha tentado avisar pra gente, ela não lembrava o que era aquele coração preto no dia 23 de agosto, mas a gente descobriu o que era aquele coração e eu tô aqui devidamente trajado já com a minha camisa do Homem-Aranha pra gente hoje comentar esse trailer que todo mundo tava esperando. Então vamos falar logo desse trailer aqui, pelo amor de Deus. Galera, depois de muita espera, finalmente a gente teve o primeiro trailer aí de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o filme aí que muita gente aponta como Aranhaverso. Não sei, não, brincadeira. Agora tá mais que 99% de certeza que a gente vai ter o Aranhaverso, a gente vai ter a volta do Andrew, a gente vai ter a volta do Tobey. Muita gente aí já tá falando que daqui a pouco vai sair mais imagens disso. Eu não vou comentar sobre isso, sobre imagens vazadas, porque eu não acho isso justo com o estúdio, tanto que se não tivesse saído o trailer de forma oficial, a gente não estaria comentando isso aqui hoje, porque tem muita gente trabalhando, envolvida aí por trás disso. E muitas vezes tem convenções aí, locais que acabam perdendo essa mamata de ter um material exclusivo por causa de gente que acaba vazando, tá ligado? Eu sei que tá todo mundo ansioso, mas a gente podia aguardar, tá ligado? Até porque com ou sem vazamento, tudo indicava que seria ontem esse lançamento do trailer. Eu tive essa ideia por causa de uma outra coisa que eu ainda não posso falar pra vocês, tá? Que aconteceria aí na minha segunda-feira, mas em breve eu vou falar aqui pra vocês no canal. Uma coisa que me fez pensar, putz, será que isso aconteceu por causa do lançamento do trailer? Mas isso eu vou falar pra vocês futuramente em outro vídeo. Calma, que devo falar aí na próxima semana, então aguarde. Mas a gente não tá aqui pra falar de mim, não tá aqui pra falar dos meus compromissos, não tá aqui pra falar de conteúdo vazado, a gente tá aqui pra falar desse trailer aí de Homem-Aranha. E agora a gente vai fazer uma análise aí, eu assisti ele algumas vezes, né? Porque a gente tava tão ansioso, mas tão ansioso que no fim eu acabei assistindo umas 25 vezes cada versão, tá ligado? A versão toda em inglês, mesmo eu não entendendo nada de inglês. Mentira, vai, consigo me virar um pouquinho. Versão dublada, inclusive valorizem a dublagem, porque as dublagens da Marvel são incríveis, e a versão legendada para eu assistir com as vozes originais, entendendo o que eu estava assistindo ali. Então agora a gente vai falar um pouco sobre esse trailer, sobre um pouco das coisas aí que rolam, teorias, confirmações, enfim. Tudo que aparece aí, com base também em algumas teorias que eu li na internet, uma galera postando, será que isso é isso? Ou, será que isso é aquilo? Então vamos falar tintim por tintim. O trailer começa mostrando a vida do Peter logo após os acontecimentos lá de Homem-Aranha longe de casa. Então todo mundo em Nova York já sabe que o Homem-Aranha é o Peter, e a Mary Jane tenta ver o lado bom disso, tá ligado? Ela tenta falar, olha, por que você não convive com isso? Já que o Homem de Ferro tinha ali, né, a sua identidade secreta revelada, o Steve Rogers também não tinha identidade secreta, enfim, a maioria dos heróis da Marvel já tem suas identidades reveladas porque você já não vive com isso e tem essa vida aí de celebridade. Porém, aí ele levanta um ponto muito interessante durante o trailer, que é um ponto que é característico do Homem-Aranha. Eu sei que muita gente torce o nariz com esse Homem-Aranha do Tom Holland, mas esse é um ponto que é clássico e crucial no Homem-Aranha, que é a questão da proteção. Ele evita que a sua identidade seja divulgada por proteção das pessoas que estão em volta dele, né? Então, a gente tem a Tia May, os amigos dele, né? No caso do universo cinematográfico é o Ned, a gente tem a Mary Jane. Então ele tenta proteger essas pessoas, porque querendo ou não, se os vilões souberem quem que ele é, né? De fato, apesar de todos os vilões de filme saberem quem ele é, ou quase todos, eles iriam atacá-lo no seu pessoal, né? Isso eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ver muito nesse novo filme. Eu confesso que eu imaginei que seria um pouco diferente esse início desse Homem-Aranha, porque eu achei que ele ia ter uma vida ali de fugitivo, mas não, ele foi corajoso e continuou ali indo a tribunais, todo esse tipo de coisa, né? A gente vê aquela cena do tribunal que é bem forte, porque querendo ou não, o Peter Parker ainda é um garoto e tem toda aquela pressão em cima dele, e eu acho que no filme a gente vai ver muito disso, né? Manifestantes pró-Homem-Aranha e manifestantes contra Homem-Aranha. E em um desses momentos, né, que ele vai prestar contas lá, ele tá sendo interrogado pela polícia, aparece ali uma pessoa com uma roupa casual que o rosto dela não aparece, ela só aparece a silhueta e o braço dela depois, né, dando alguns papéis pra ele assinar. Tem uma hora que ele pega um papel que me parece muito o Tratado de Sokovia, eu não dei zoom lá pra ver, mas a gente tem aí essa presença misteriosa numa sala junto com ele. O que a gente imagina que seja um advogado, é aquilo, eu não vou responder nada sem o meu advogado. Mas aí vem a grande questão. Muita gente começou a levantar teorias que aquele pudesse ser o Matt Murdock.
E eu acho que seria bem legal a Marvel já quebrar essa ruptura também, só que acho que ia ser um pouco difícil para ela explicar porque o Matt Murdock é o Matt Murdock lá da Netflix, sendo que os demais personagens da Netflix, ela não quer seguir o mesmo elenco que tinha lá, né? Eu acho que a maioria ela não quer, tem esses boatos aí na internet. E aí ficaria um pouco difícil para você explicar pro fã como rolou aquilo lá da Netflix, ou se aquilo ali era um universo paralelo, se esse Matt Murdock também veio em alguma quebra aí do multiverso, ou simplesmente ele é um Matt Murdock lá daquele universo e em outro universo paralelo, que é esse universo da Netflix, existe uma versão igualzinha dele, né? Porque a gente sabe que eles brincam muito com isso. Então, por exemplo, tem um multiverso que tem os personagens diferentes, então você tem o Peter Parker do Tom Holland, do Tobey e do Andrew. Ou então você tem o Jameson sendo a mesma pessoa, como a gente tem no universo da Marvel e lá nos filmes do Sam Raimi. Então, nas duas versões, ele é interpretado pelo J.K. Simmons. Então eles podem brincar com isso, né? Fingir que é um Demolidor totalmente novo desse universo regular da Marvel e deixar pra trás tudo da Netflix. Acho que seria uma grande homenagem aí pros fãs. Seria legal a gente ver a volta do Charlie Cox aí ao papel de Matt Murdock, porque ele mandou muito bem lá como Demolidor e ele já tem os caminhos das pedras, né? Vale lembrar que recentemente saiu uma foto das proximidades do set de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde a gente tinha a Kristen Dunst, que foi a Mary Jane ali da primeira trilogia do Homem-Aranha, junto com uma atriz que parecia muito a que interpretou a Karen Page lá na Netflix. Então isso aí pode até reacender um pouco mais esses boatos, apesar da atriz mesmo ter falado lá no seu Twitter depois que ela não estava lá, não era ela, pode ser alguém parecido, até porque tá todo mundo de máscara, então é difícil da gente saber. Mas caso seja ela mesmo, uma coisa, querendo ou não, acaba puxando a outra, e seria bem legal a gente ver o Demolidor sendo introduzido através de Homem-Aranha, não através do Homem-Aranha. Calma aí, gente. Isso porque os dois personagens têm muitas histórias em conjunto e tem uma química, né, muito boa entre os dois. Os dois protegem Nova York, cada um ao seu jeito. O Demolidor ele é mais focado nisso de gangue, de máfia, e o Homem-Aranha já num plano mais tipo super-herói mesmo, tá ligado? Então ele tem os super vilões, o cara que tem os braços mecânicos, todo esse tipo de coisa. Não que o Demolidor não tenha, mas o foco deles são um pouco diferente dos dois, apesar de terem muitos vilões em comum. E caso seja de fato o Demolidor aí no trailer, ele não vai ser o único grande herói da Marvel que vai aparecer além do Homem-Aranha. A gente tem também a presença do Doutor Estranho, mas isso a gente já sabia, né? Ele aparece e o Parker vai atrás dele para tentar tornar a sua vida um pouco melhor. Ele quer que todo mundo esqueça que ele é o Peter Parker. Então ele vai lá atrás do Doutor Estranho para pedir esse feitiço. Nesse momento o Wong fala que isso é muito arriscado. A gente sabe que trailers tem muita coisa que é montada fora de contexto, né? A Marvel adora fazer isso, fazer essas brincadeiras. Mas eu imagino que esse diálogo aí pode rolar nesse exato momento que ele fala, olha, não, isso é muito perigoso, pega e sai, não sei se vai tirar férias, se vai lá lutar com o Abominável em Shang-Chi, enfim, o Wong vai lá seguir o rumo dele e o Doutor Estranho resolve fazer esse feitiço. Aí eu acho que é um grande bite aí do trailer, porque a gente sabe que o Doutor Estranho, mais do que ninguém, como Mago Supremo, sabe que você não pode mexer numa linha temporal, tá ligado? A Anciã bateu nessa tecla inúmeras vezes, e lá em Vingadores Ultimato ela fala que o Doutor Estranho é o melhor dos Magos Supremos, então o melhor dos Magos Supremos não cometeria um erro juvenil desse. Seria muito difícil também ele errar um feitiço desse tipo, então pode ser algum bite aí. Eu vi muita galera já reclamando, falando, nossa, que roteiro preguiçoso, o multiverso vai se romper por um erro de feitiço. Calma que isso aí pode ser só um pretexto ali para de repente deixar o Doutor Estranho sem confiança para fazer alguma coisa. A gente pode ter alguém manipulando isso. Eu acho que o arco do Doutor Estranho não vai se resolver em Homem-Aranha. A gente vai ter a resolução desse arco lá em Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, e esse filme deve até introduzir isso, porque a gente já tem o Doutor Estranho falando sobre multiverso, e de repente esse filme pode até se passar junto com o WandaVision e com o Loki, que a gente tem aquele momento ali onde se rompem os multiversos, né? Quando eles matam Kang lá da realidade deles, quando a Wanda estoura lá, né, como com a magia do caos, e aí de repente a gente pode ter esse terceiro mega evento que pode causar essa ruptura no multiverso e dando início aí a essa nova saga da Marvel que deve ter como grande vilão o Kang o Conquistador. Mas uma coisa me chamou muita atenção, eu fiquei muito curioso, eu acho que não é uma coisa muito relevante na trama, ou talvez seja, porque algumas fotos do set mostravam eles andando no meio da neve na rua, né? Então a gente tinha o Tom Holland e a Zendaya ali andando na neve.
E eu reparei que no filme a gente não tem essa neve. O filme tá meio que um calorzão assim, tá ligado? Exceto dentro do santuário. O santuário tá todo na neve. Eu não sei se é algum feitiço que deu errado, alguma ruptura em alguma fenda aí multiversal, mas a gente tem essa neve e nas fotos de bastidores a gente tem a foto dos atores andando na neve. A princípio falou que o filme ia se passar no Natal, porque o filme chega nos cinemas em dezembro. Eu não sei se eles vão utilizar isso, né? Se vai ter neve no decorrer do filme, se o filme vai passar em períodos diferentes, né? Começa ali naquele calor e termina na neve, mas o fato é que dentro do santuário a gente já tem essa neve. Outra coisa que não é tão grandiosa assim, mas é legal a gente ficar atento para um futuro próximo, é a questão de quando o multiverso teoricamente é rompido ali naquele feitiço. A gente vê abrir um espaço todo roxo, o que querendo ou não acaba remetendo a gente ao Kang, e depois umas luzes verde-limão tal, parece um pouco a Bifrost, né, aqueles efeitos que a Marvel fazia quando algum personagem pegava ela para ir para algum dos 7 reinos. Porém, eu acho que, querendo ou não, é uma brincadeira ali, uma referência com tudo que já aconteceu de multiverso em Loki e em WandaVision. De repente, essa jogada de cores aí pode ser um easter egg aí, remetendo a gente ao traje do Kang. E tem um momento que o Doutor Estranho faz o típico Mago Supremo, né? Ele tira o Parker do corpo dele e o Parker está segurando uma caixa. Algumas teorias na internet especulam que aquilo seja uma prisão, que ele deixou alguns personagens ali que apareceram com esse rompimento do multiverso, que são os inimigos aí do Homem-Aranha. Então, de repente, a gente pode ter aí esse esquema de prisões, né? Tanto prisões que deixam o personagem ali minúsculo ali dentro daquela caixa, aquele item mágico, quanto também outras coisas que a gente já viu no MCU, que é você jogar pra zona negativa, o que remete a gente a Quarteto Fantástico. E também vai ser dirigido pelo John Watts, que eu tenho uma relação de amor e ódio. Será que ele vai estragar mais Homem-Aranha? Será que ele vai estragar o Quarteto Fantástico também? Não, por favor, não. Outra coisa que eu achei legal nesse trailer é que tem um momento que o Doutor Estranho está de fato falando sobre multiverso, a gente tem aqueles efeitos tipo de Doutor Estranho 1 lá, e eu acho que o Doutor Estranho vai estudar muito mais isso, né? Mas eu achei muito legal visualmente aquela cena que ele tá no trem e começa a abrir um monte de trem em volta. Primeiro porque a gente sabe que o histórico de Homem-Aranha com trem é bem bacana, a gente já viu isso lá em Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Porém, eu acho que é muito legal a gente ver todos esses efeitos, ele estudando, e ele parece estar com um aspecto um pouco diferente do Doutor Estranho que a gente vê lá no Santuário. Então, de repente, será que tem 2 Doutores Estranhos? Será que o What If está envolvido nisso, né? Porque tem um episódio que é o Doutor Estranho contra o Doutor Estranho. Será? Não sei. E se o What If estiver envolvido, será que a gente vai ter a participação do Homem-Aranha lá de What If, do universo dos zumbis? Calma, que isso é assunto para outro vídeo, eu já estava pensando nisso, tá, galera? Então a gente vai ver isso um pouco mais pra frente sobre a relação de What If e o universo Marvel, porque é um pouco estranho, né? O único personagem que foi escalado diferente do cinema foi o Homem-Aranha. Será que vem coisa boa por aí? Bom, mas vamos parar com essas teorias malucas e voltar a falar do que aparece ali de fato no filme. Tem um momento que desce um raio ali, que não é um raio natural, a gente consegue ver isso, que é uma clara menção ao Electro do James Fox, lá do espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. E ele é um ator que já estava confirmado aí no filme, ele e o Alfred Molina, né, foram os primeiros desse multiverso aí confirmados. Então a gente ainda não tinha essa questão se ia ser um multiverso, se ia ser um personagem daquela realidade, mas aí a gente começou a ver que sim, de fato vai ser o multiverso, e a gente deve ter a volta do Electro do Espetacular Homem-Aranha 2. Eu espero que melhorem, porque eu particularmente não gosto do Espetacular Homem-Aranha 2, eu não gosto da abordagem que deram pro Electro, então eu espero que ele tenha um pouco mais de roupagem aí, um pouco mais de substância nesse novo filme, tem a redenção dele, né? Quem sabe é uma segunda chance para o personagem. Além disso, nesse momento que o raio cai, sobe alguns escombros ali no meio de areia, poeira, e muita gente começou a teorizar na internet que seria o Homem de Areia. Eu particularmente não sei se eu acredito na participação dele, porque eu vejo que a gente vai ter sim o Sexteto Sinistro, isso pra mim é uma coisa que já está óbvia no trailer. Porém, eu acho que a gente já tem os nossos 6 personagens, tá ligado? Quem assiste aqui os vídeos sabe que a linha de Lego já mostrou que a gente vai ter o Abutre e o Mistério de volta. Além disso, o trailer mostra pra gente outros personagens, eu vou chegar em um por um aí. Então eu desacredito nessa participação do Homem de Areia, de repente essa areia que sobe, uma galera aí viu até meio que um formato de um monstro ali, né, um formato humano gigante, pode ser aí mais uma obra do Mistério, né? A gente viu lá no segundo Homem-Aranha que ele fez isso com água e fez também com
outros elementos ali da natureza. Então pode ser mais uma brincadeira de drone aí enganando nós todos, né? Mas quem sabe também a Marvel, ao invés de adaptar o Sexteto Sinistro, adapta aí o Septeto, Epteto Sinistro? Como é que fala com 7? É Epteto, né? Enfim, em inglês não vai mudar muita coisa, porque em inglês é Sinister Six, e aí de repente eles podem fazer o Sinister Seven, adicionando aí o Homem de Areia. E é muito legal que um pouco depois disso a gente tem algumas ações policiais, que deve ser procurando o Peter. Inclusive aparece o Happy Hogan num carro meio assustado e tal, e depois disso, aos 2h26 no trailer, a gente vê meio que uma coisa monstruosa. A gente ouve um barulho de monstro, tipo e vê ali meio que um braço. A imagem é muito escura, não dá pra gente identificar muito bem o que aparece ali, e aí tem uma hora que parece que vai um raio de energia que tira aquela criatura dali. E aí eu tenho algumas ideias e teorias de quem pode ser aquela criatura que aparece ali. A gente sabe que é alguma coisa monstruosa. Então a primeira ideia que eu tenho, né, que eu vi também muita gente corroborando com isso aí na internet, e faz até bastante sentido, é que seja o Lagarto lá do Homem-Aranha 1 do Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha. Porque se você parar pra analisar e identificar aí o padrão, a gente tem dois vilões do Homem-Aranha do Tom Holland, né, que é o Mistério Abutre, dois vilões do Tobey, que é o Duende Verde e o Dr. Octopus, e apenas um vilão do Andrew Garfield. Então de repente poderia ser essa volta do Lagarto. Mas eu também tenho outras teorias que de repente eles poderiam tentar encaixar. Uma delas é que fosse o Morbius, né? No trailer lá do filme do Morbius, a gente vê que tem um momento que ele conversa com o Michael Keaton, que é o Abutre. Então de repente poderia ser, olha só, venha conhecer a iniciativa Sexteto Sinistro. Mas isso eu acho um pouco mais difícil, porque a Sony adiou diversas vezes Morbius e eles não davam muito uma explicação do porquê estava adiando. A princípio era por causa da pandemia, mas depois só adiaram. Então não faria sentido você apresentar esse personagem depois. Eu acho que eles não iam dar esse ponto sem nó. De repente poderia ser até uma nova formação do Sexteto Sinistro futuramente para algum outro Homem-Aranha ou mesmo para o Homem-Aranha do Tom Holland. Mas isso é só uma teoria minha, tá? Eu acho que de repente poderia ser. É legal a gente lembrar desse ponto do trailer, mas eu acho pouco provável que seja isso. Além disso, uma outra teoria que me surgiu é que fosse algum simbionte. Então, de repente, ou Carnificina, a gente vê que ele tem uma ligação ali com o Homem-Aranha, tem uma hora que ele mata uma aranha com o dedo, né? Ou de repente até o próprio Venom do Tom Hardy. Seria legal a gente ver aí essa integração. Tem alguns boatos que dizem que o Tom Holland pode aparecer ali no filme do Venom. Outras pessoas estão dizendo que o filme do Venom se passa no universo do Andrew Garfield, então pode ter também essa participação. Mas por enquanto isso tudo é só boato. Eu imaginei que fosse o simbionte, principalmente o Carnificina, porque aparece uma coisa vermelha em volta. Só que depois, olhando de novo, eu falei, putz, deve ser algum feitiço empurrando essa criatura para trás, para ela não conseguir pegar o Tom Holland. Então fica aí no ar. Eu particularmente, se eu precisasse apostar, assim, falar assim, ó, você tem R$1 milhão e você precisa apostar em algum personagem, eu apostaria no Lagarto por essa questão aí do padrão e você deixar ali, né, 2 contra 1 na grande batalha final, né? 3 aranhas, cada um pega 2 vilões e aí fica tudo certo. Fora de especulações, agora coisas confirmadas, no final a gente tem aquela granada ali do Duende da primeira trilogia e o Dr. Octopus voltando aí. E cara, o que fizeram com a computação gráfica ali no Alfred Molina foi incrível, porque ele parece que tá mais novo do que lá na primeira trilogia, tá ligado? Eu achei bem legal e, mano, eu confesso que na hora que subiu aquela granada, veio a voz, cuidado com o que você deseja. Apareceu o braço ali do Octopus, ele falou, lá Peter, arrepiou tudo, velho, arrepiou tudo. Essa cena aí é aquela típica cena de trollagem ali de trailer, porque essa batalha ali parece que não se passa no mesmo lugar, tá ligado? Talvez a granada sim, porque é uma ponte ali, a gente vê o Homem-Aranha com seu traje ali, Aranha de Ferro. Porém, o Octavius eu acho que ele tá em outro ponto do filme e deve ser uma grande batalha final, porque a gente viu umas grandes cinzas atrás dele, né? Deve ter explodido muita coisa. E aí o trailer acaba depois desse Olá Peter, sem nenhuma participação do Andrew ou do Tobey. Eu acho que isso aí vão segurar ao máximo e quando aparecer vai ser aquela cena tipo Homem-Aranha aparecendo lá no trailer de Guerra Civil, aquele negócio que todo mundo vai ficar, uau, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? E eu confesso que eu fiquei muito animado com o trailer, porque por mais que eu tivesse essa esperança de ver os Homens-Aranhas juntos, né? Eu ainda tinha uma pulga atrás da orelha. Eu falei, não vão arriscar de fazer isso, não vão ter coragem. E agora eu tô muito ansioso pra ver essa interação. Eu espero que eles consigam administrar isso tudo, porque é muito personagem grande, muito personagem que o fã quer ver, ainda mais se tiver o Demolidor aí. Vai ser bem difícil pra conseguir administrar tudo. Mas eu acho que o Kevin Feige junto com a Sony vão conseguir dar um jeito nesse filme, vão conseguir entregar uma coisa bem bacana para os fãs das 3 franquias, pros fãs do MCU num todo, pros fãs dos quadrinhos. Eu acho que esse filme vai agradar bastante gente.
E você, tá ansioso pra ver esse filme? Chega logo em dezembro, por favor, chega logo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do trailer, quais são suas expectativas, o que você viu aí no trailer. E não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos para ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!